Ei, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri. Hoje, live especial com uma convidada muito fantástica para falarmos dos ciclos menstruais na síndrome do ovário policístico. Tem mulher portadora da SOP por aí? Tem? Coloca eu aqui nos comentários. Já estou chamando aqui a minha convidada especial para a live de hoje, doutora Ivonilde Jales. Quem já é fã da Ivonilde aí, também levanta a mão para ela ser recebida aqui com muitos corações. E aí, Ivo, tudo bom? Tudo bom, minha flor? Tudo beleza. Agora Tudo sim, na hora ótimo. certa, né? Gente, vou contar para vocês um bafão aí, ó. Estou eu lá tomando banho, muito tranquila, tirando os quilos de maquiagem que eu estava, né, para gravar os vídeos do YouTube. Eu já estava gravando vídeo, Ivo. Passei a tarde toda gravando vídeo. E aí eu escuto meu celular vibrando assim loucamente, né? Mensagem, ligação e não sei o que. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Saí do O banho, mundo tá se olhei assim, acabando, né? a Ivonilde, 8 horas da noite, desesperada, para entrar na live, dizendo que a gente estava atrasada. Meu Deus, o que é que aconteceu? O Carol não deve ter chegado em casa. Porque essa hora a gente ainda não entrou. Doida. E aí, Ivo, tudo bom? Tudo ótimo, minha flor. Muito bom estar aqui com você. Muito Muito bom bom ter com você essas aqui de meninas. novo. Eu vi aqui que tá cheio de eu aqui, das meninas dos grupos, né? Coisa Sim. boa, coisa boa. Já tá Vamos todo mundo te lá. chamando lá no programa Ser Mãe, no programa de combate à SOP. Ivonilde arrasa, gente. Bom, Aqui Ivo, para vamos mim nos já está começando apresentar, a travar que alguma sempre tem gente coisa. nova por aqui. Olha só, Já está gente, para quem tá travando um chegando aqui pela pouquinho. primeira vez, tá com um pouco de delay mesmo. Mas a gente vai se acertando. Vamos nos apresentar e aí você já manda pau no conteúdo, beleza? Beleza. Então, gente, Você olha só, quer se para quem tá chegando apresentar? aqui Quer pela primeira me vez, apresentar ou você quem quer? não me conhece, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos. Há quase 4 anos trabalho, né, lido profissionalmente com mulheres portadoras da SOP, trazendo para vocês mais saúde, mais autoestima e mais fertilidade. E conheci a Ivanilde tem aí um pouco mais de um mês em um dos eventos lá que a gente vai para Brasília. E resolvi trazer ela para o meu lado aqui, né? Para ajudar vocês a conseguirem ter tudo isso que eu prometo, né? Saúde, autoestima, fertilidade, o que mais? Tivemos uma live sensacional mês passado aqui juntas. E ela fez tanto sucesso que a live nem tinha terminado e o pessoal já estava pedindo outra. Lembra disso? Estamos aqui para isso, né? É. E você, Ivo, se Ah, apresenta aí para o pessoal. antes de me apresentar, eu preciso mandar um beijo para minha filha, Ana Lúcia. Beijo, mamãe. Tá aí assistindo. Não, uma princesa mandou beijo para mamãe. Tem que falar, né? Senão. Oh. Gente, eu não tô preparada para isso, não. A Manu tem que demorar muito tempo para aparecer aqui na live e me mandar beijo, senão eu vou ter um troço. Ah, então, eu sou Ivonilde Jale. Eu tenho formação como médica ginecologista, mas também sou terapeuta holística. E eu trabalho ajudando mulheres a se reconectarem com seus corpos, aprenderem como esses corpos funcionam e aí utilizar da melhor forma para conseguir uma saúde integral. Então, as mulheres com essa saúde integral, a saúde menstrual, mas não só na menstruação, porque a menstruação é um reflexo do que está acontecendo, né? Do equilíbrio dessa saúde, mas a saúde de uma maneira geral. E assim como Carol falou, conseguir isso fertilidade, autoestima, autoconfiança, tudo isso, inclusive prosperidade, porque quando a gente funciona bem, quando a gente se alinha, tudo isso funciona junto, né? É Então isso é aí. esse o meu papel. E a gente vai ter uns papos por aqui hoje, um pouco Maravilhosa! diferentes. Oi, Andra! E, gente, quem é portadora da síndrome do ovário policístico, coloca eu aqui nos comentários. E a gente sabe que normalmente a SOP é marcada, né, por alguns tipos de manifestações e por alguns tipos de sintomas, dentre os quais a ausência total da menstruação é realidade para uma parcela bem grande dessas mulheres. Eu vejo gente chegar no meu grupo de 30 dias, no programa de combate à SOP ou no meu consultório,
aí há meses, né, sem menstruar e algumas mulheres até há anos sem menstruar. E não é porque usa anticoncepcional contínuo e emenda a cartela, não, é porque realmente a síndrome do ovário policístico está ali numa descompensação tão grande, aliada a outras coisas que a Ivo vai contar pra gente aqui hoje, que a pessoa fica às vezes mais de um ano sem ter ciclos menstruais. E o que acaba sendo até mais frequente do que isso são os ciclos menstruais irregulares. Então, às vezes a mulher menstrua com 20 dias, às vezes com um mês, às vezes com 2 meses. Aí fica certinho 3 ou 4 meses, daí dá uma janelona de 3 ou 4 meses sem vir, daí vem muito. E fica aquela bagunça, né, que desordena a nossa vida como um todo. Porque tu não sabe quando vai descer, não sabe como é que você vai ficar no período, se vai ser sofrido, se não vai. Tem muita mulher aí sofrendo por conta da menstruação, né? Sofrendo de cólica, sofrendo de alterações de humor, sofrendo fisicamente e psicologicamente. E não precisa ser assim, né, Ivanilde? Não precisa ser assim de jeito nenhum, não é para ser assim. Todo peruca nova. Não precisa ser desse Cabelo jeito. de verdade, gente. Oi? Cabelo Não, de ela me verdade. conhece, ela me conhece. Tá tirando onda. Não tem que ser assim. E alguns sintomas que a Carol tá falando aí, começa a me lembrar e a pensar que realmente o assunto que a gente vai falar hoje, que é a questão dos ciclos, né? Tá muito, mas muito relacionada à questão do ovário policístico. Aliás, está muito relacionada a todas as questões do feminino, porque nós somos cíclicas. Essa história de sermos, porque é uma mulher de fases, é um pleonasmo vicioso lá do português. Ser mulher de fases é igual a subir para cima. Nós somos de fases, né? Nós somos lunares, a gente tem essas fases, essas ligações. E aí, quando a gente não está alinhada com essas fases, muita coisa passa a se desordenar na nossa vida. Passa a Uau. começar. Eu estou ouvindo que você está, né? Estou ouvindo o eco do que está fazendo. Então, vamos Deixa eu baixar o concentrar meu aqui. aqui. Melhorou? E aí, tá beleza. Então, posso começar já a entrar no Opa, assunto? claro. Beleza, vamos lá. Já estou aqui Porque vidrada em você, Ivanilde. Que maravilha. O que é que a gente vem, que é que eu venho falando muito nos últimos dias a respeito da questão dos ciclos, né, das nossas fases. Uma mulher que menstrua de forma equilibrada, que ela tem a menstruação dela todos os meses, mais ou menos com o mesmo período, porque às vezes o pessoal faz assim, porque minha menstruação tem que ter 28 dias. Não tem que nada, certo? Não tem que ter 28 dias. Mas ela ali mais ou menos na mesma data ou próxima, sabe? Você tem o seu ciclo e que isso pode mudar um pouco. Também, a Lua, ela não tem as fases dela bem certinho. Ela tem lá 28 dias, mas tem fases em que elas são um pouco mais largas e um pouco mais curtas. Então, a gente também pode ter dar esse direito. Então, quando você tem uma mulher que menstrua de uma forma mais ou menos regular, ela tem essas fases. Ela tem as fases hormonais, isso acontece do ponto de vista hormonal, então logo no início da menstruação, logo nos primeiros dias da menstruação, você começa a ter uma subida do estrogênio. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, estrogênio, LH, FSH, progesterona e tal. Mas o que eu quero dizer a vocês? A gente tem mais ou menos 4 fases. O período menstrual em si, né? O período da menstruação, a semana após a menstruação, aquele período logo após, o período fértil e o período pré-menstrual, certo? Então, a gente tem essas 4 fases. Numa pessoa que tem SOP e que ela não está menstruando, ou ela menstrua dessa forma irregular, como você falou, ela não tem essas 4 fases bem definidas, ela não está alinhada com essas 4 fases bem definidas. Mas quando a gente se alinha e a gente aprende a viver essas 4 fases, a nossa vida flui muito mais fácil. Por quê? Porque em cada fase dessa, a gente tem aptidões, facilidades, propensões no nosso trabalho, na nossa vida, específicas de cada fase. Então, se eu não consigo me alinhar com a minha fase, eu vou fazer atividades todos os dias de uma maneira e eu não consigo produzir. Então, imagina aí uma mulher no período da menstruação que está lá estragada, arriada, morta, e ela precisa fazer uma reunião, precisa fazer uma venda muito importante.
Ou então você tem uma live super importante nesse período, uma venda e tal, né? Um lançamento. Alguém que tem uma reunião super importante, vai pedir aumento ao chefe. E ela vai pedir nessa época. Não é essa época para você pedir. Certo? Então a gente tem as fases bonitinhas. Como é que a gente vai falar? Eu vou falar rapidinho de cada fase, numa mulher que está ali alinhada. Período menstrual é a nossa lua nova. É um recolhimento, pede mesmo para você se recolher, sabe? Menos energia física, é um período que as emoções vêm, porque é uma fase em que você precisa processar essas emoções, tudo que você não processou muito bem naquele ciclo, ele vem, é uma fase de balanço. Então, na sua vida prática, no seu trabalho, você deve colocar, porque você tem a propensão natural nessa fase de analisar. Então, tudo que no seu trabalho você precisa analisar resultado, você precisa observar como foi, certo? Então, você vai fazer toda essa análise, colocar no seu trabalho, principalmente isso, e diminuir mesmo o número de horas. E se você tem a possibilidade de organizar o seu trabalho e tirar esse primeiro dia ou o segundo dia, cada uma fica de um jeito, né? Cada um tem um dia de menos energia. Normalmente, no segundo dia, é um dia que eu quero ficar um pouco mais quieta. Então, se você consegue mesmo ficar mais quieta, e eu vou dizer depois como é que você faz isso, né? Alguns trabalhos dá para fazer. Você ficar ali um pouco mais quieta, uma compressa, um chazinho, sabe? Um autocuidado. Ah, eu tô meio sensível, eu quero chorar. Chora! O olho é seu, chora mesmo. Faz esse processo, uma meditação. Rega a alma, né? Para isso mesmo, para esse cuidado. Aí passou o período menstrual. É um recomeço, é a nossa lua crescente, é uma primavera, sabe? Na menstruação é um inverno em que você se recolhe, é para isso. É de água. A gente desce, mergulha nas nossas emoções no período menstrual. Depois da menstruação, é essa primavera, é um começar, é de ar. Eu começo a ter, os meus pensamentos, eles começam a ficar mais organizados, mais elaborados. Então, é uma fase de tomada de decisões, de organização, de planejamento, sabe? Aquela fase em que você, por exemplo, Carol, eu quero organizar minhas postagens. O que que eu, depois de ter feito as minhas análises de tudo que eu fiz dos meus negócios aqui, que postagem foi mais legal, o que converteu, o que não, porque talvez as meninas não entendam essa linguagem. Mas ali eu fiz o período menstrual, agora eu vou fazer o planejamento. Como é que vai ser esse ciclo daqui para frente, né? A gente não organiza nosso trabalho por mês, não, tá, meninas? A gente organiza de acordo com os nossos ciclos, certo? O mês pode começar no dia 1º, terminar no dia 30 ou 31. Mas o seu ciclo começa assim que termina a sua menstruação, certo? É aí onde vocês têm que entender. E aí você coloca essas coisas analíticas nessa fase. Chega o período fértil. É aquele em que você está com... Tá o quê? Tá, como é que você está no período fértil? Fogosa, Energia, né? com energia, com convencimento, você está para o mundo. Então, é uma fase de é uma fase de fogo, o elemento que você tem aí. É o seu verão. No verão você se expõe mais, você está mais disposto, você está com energia. Então, é o período de você fazer o pedido do aumento lá do chefe, é o período de pedir o aumento do salário, é o momento de fazer grandes vendas, grandes reuniões, reuniões mais importantes. É a fase em que você vai estar melhor de fala e de convencimento. Então, é nessa fase. E aí você vem o período pré-menstrual, que muitas mulheres no período pré-menstrual, Carol, sentem aquela irritabilidade, aquela agonia, sabe? Aquela inconstância. Sabe o que é isso, gente? São duas coisas. Primeiro, o seu corpo está soltando uma descarga de uma energia física, disponibilizando para você uma energia física. Aí soltou aquela energia, você não sabe o que fazer com ela. Aí fica inquieta. Vá fazer alguma coisa. Então é a hora de você fazer o seu banco de horas. É o outono, sabe? A preparação para o inverno que vem. As formigas juntando comida. Cozinhe, congele sua comida, faça banco de horas, faça a faxina que você tem que fazer, porque você vai gastar, mobilizar essa energia para quê? Para que no período que vem, na menstruação, já cumprir com tudo.
Agora eu me dou o direito de aquietar. E, gente, Entende? faz total sentido, né? Vocês percebem que no verão a gente fica completamente diferente do inverno? Eu não sei, né? Quem são as sortudas aí que moram no norte, nordeste do Brasil e tal. Mas hoje em São Paulo foi um dia carrancudo, sabe? Tipo, final, assim, metade da tarde já começou aquele dia cinzento, parecia que ia chover, mas não ia, aquele vento. E, cara, parece que você se fecha junto com o ambiente, né? Em dias Isso. chuvosos, aqueles dias, né, com aquela garoinha fina, aquele dia escuro, cara, eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada e de falar com ninguém, sabe? É um dia que eu quero ficar comigo e só. E é muito Será que é por isso que eu fantástico sou como tão o nosso corpo reage a espalhafatosa? isso, né? Será que é por isso que eu sou tão espalhafatosa? Porque aqui é sol direto. Acho que sim. Vem passar Natal, uns né? dias aqui em São Paulo para você ver. Ivanilde, Mas São Paulo tem um mar meio fechado mesmo. quando a gente tá vindo, assim, de qualquer lugar do Brasil para São Paulo, a gente sabe onde é a fronteira, assim, porque o ar fica mais sério, mais denso, sabe? As pessoas mudam É. de expressão dentro do Mas avião. isso aí é uma questão de conjunto de vibração do local, sabe? Quando eu fui para Brasília, eu senti isso. Nossa, é pesado demais o ar de Brasília. É esquisito. E quando a gente Mas vai para o bom, Rio, quando cruza a fronteira assim, São Paulo-Rio, muda. nossa, dá vontade de sair sambando no avião. Já dá um paniquito. Exatamente. Mas isso é o Isso. conjunto vibracional do local, certo? Isso aí tem a Faz ver. total sentido. Aí, beleza. Aí você pega uma mulher com stop e ela não tem esses ciclos, Tá um tá? Ela tempão não... sem menstruar, ou então é aquele ciclo que você nunca sabe quando vai acontecer. Existe uma coisa. Primeiro, no geral, essa mulher, ela não está dando importância aos ciclos dela. Ela não é a prioridade na vida dela, tá? Tem uma vida aí tentando se adequar ao meio. Então, ela está num trabalho que não tem como fazer essa adequação. As mulheres que estão tomando anticoncepcional de forma contínua, como eu já fiz por muito tempo, era para eu ser constante, assim, eu ter uma produtividade constante, eu ser a mesma coisa, porque eu achava que era aquele jeito, só que eu estava tentando me adequar. Então, assim, quem está ali com ovário policístico, primeiro tem os conflitos que a gente tem falado lá nos grupos, vez ou outra eu mando um áudio, né? São os conflitos com o feminino, umas questões de relacionamento com pai e mãe, que tem muito nisso aí. Então, se a mãe, se ela tem um conflito com a mãe, ela termina se olhando e se desvalorizando, dá menos importância e menos cuidado. Então, ela não respeita, ela já não respeita esse ritmo. São mulheres muitas, né? Se a gente não pode generalizar, mas muitas estão com alimentação inadequada. Por quê? Porque estão se colocando em segundo plano. Então, ela não está priorizando os ciclos dela. Mas a partir daqui, tomei consciência, eu quero me alinhar com esses ciclos. A primeira coisa que ela deve fazer, eu não tenho ciclo nenhum. Eu quero me alinhar com alguma coisa. Então, um parâmetro que você pode se ajudar para se alinhar é a lua. Como assim a lua? Peraí, eu sou uma mulher moderna, eu estou aqui no Instagram usando o meu celular de última geração. Esse negócio de lua não tem nada a ver. A gente, a lua interfere em tudo. E a gente, acho que até falou disso aqui da outra vez, que as grandes Uhum. empresas, o agronegócio, milhões, bilhões, só se vai pescar. Aqueles grandes navios pesqueiros, eles não jogam as redes dele no mar em qualquer época, não. Eles se baseiam na lua. Nós estamos ligados à Lua, nós somos bichos também. Mesmo que a gente esteja na cidade grande, meu carro tem câmbio CVT, meu celular tem não sei o quê, mas eu me alinho com a Lua, porque ela está ali em qualquer lugar. A NASA se baseia na Lua para fazer muita coisa. Então, não vão achando que isso é viagem, que isso é esotérico, não tem nada a ver com esotérico, entendeu? É teu corpo que funciona assim. Então, a primeira coisa é você se aliar com a Lua, alinhar com a Lua. Então, é você conversar com o seu corpo, e uma maneira que tem de você conectar com o seu corpo fácil, você não precisa fazer isso, tá? Quem tem já o entendimento, fala com o seu corpo sem precisar. Mas você tocar aqui, você está acordando ele, aqui batendo no meio do externo. Quando você bate isso, você sente aquele tum, 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 tum. Não é isso? Parece que você está batendo um tambor e ele está reverberando, você está acordando todo o seu corpo. Corpo, alinha-te com a lua nova. Vamos menstruar na lua nova. Isso é um comando que você está dando para o seu corpo. Corpo, vamos menstruar com a lua nova.
Esse é o primeiro comando que você dá. E funciona. Tenho alunas minhas do curso lá do programa Menstruação Saudável e às vezes pessoas que só me acompanham aqui nas lives que me dão essas respostas, esse feedback. A coisa mais linda que está acontecendo, eu menstruei tal dia e agora minha menstruação mudou a data e quando eu olhei no calendário era a lua nova. Então funciona. Então a partir desse momento que você, corpo, vamos menstruar na lua nova, você já está dando esse comando e ele vai começar a obedecer a você. E quantas vezes, Ivanilde, a gente, né? Eu falo a gente porque eu me incluo nessas mulheres com SOP. E eu já fiz por muito tempo isso. A gente se repete o tempo inteiro. Eu tenho SOP, não posso engravidar. Eu tenho SOP, então eu não menstruo. Gente, ó, deu até vontade de chorar. Isso é um porque comando. a gente é meio que cresce com essa ideia, né? De que a gente tem SOP, então a gente não pode X, Y, Z, ou a gente tem que suportar tais coisas. E, cara, não precisa ser assim, né? Da mesma forma que a gente pode dar um comando positivo para o nosso corpo, toda vez que a gente fica se repetindo esse monte de coisa, a gente está comandando ele também, né? E a gente parece que não percebe isso. Parece não. Você dá decretos para o seu corpo quando você fala isso. Você diz, eu não posso. É um decreto. Se você não pode, seu corpo se fecha naquele momento. Uma coisa que eu falei, inclusive num dos áudios, eu acho, e eu terminei gravando o vídeo por causa daqueles áudios. Eu vou postar, de hoje até amanhã, eu estou postando alguns vídeos sobre isso. É que quando você tem esse conflito com pai e mãe, e aí você julga eles, e aí você se julga, eu não mereço ser mãe. Eu não mereço. Ou eu não quero passar por isso, né? Eu não quero passar por isso, eu não quero ser assim, eu não quero ser uma mãe não sei o quê, então eu fecho. É um decreto que você dá para o seu corpo, sabe? Quando você olha no espelho e você diz, eu não gosto do corpo que eu tenho, é um decreto que você está dando. Eu não gosto dele. Você tá dando um comando ali também. São coisas negativas que você está dizendo para esse corpo. Ah, eu não posso, eu não consigo, vai ser difícil. Tudo isso que você diz, eu sou tentante. A história do tentar, né? Né? Gente, quem aqui fala que é tentante? A gente falou sobre isso na última live e as minhas meninas começaram a mudar o discurso. E é ótimo. Menina, o bicho parou aqui de me mostrar, porque o que tem aqui de conversa depois do que eu estava vendo, Ah, tem um monte aqui que eu perdi. Então, essa história de tentante é um comando também que você dá, porque você está tentando. Na tentativa, já tem tentativa e erro. Né? Então, nessa história, eu também gostei da almofadinha de cocô que tem atrás dela. Olha aí uma das causas da síndrome do ovário policístico. Ó, entendedores entenderão. Intestino cocôzinho. E aí, o que acontece? Então, são comandos que a gente precisa dar. Então, essa primeira coisa de você alinhar e dar esse comando, corpo menstrua na lua nova, ele vai obedecer. Então, se ele vai menstruar na lua nova, todo mês você vai menstruar. Porque todo mês tem lua nova, às vezes tem mais de uma vez. Uma das meninas perguntou por que da lua nova. É por conta da gente tentar coincidir essa nossa fase com a fase que a lua tá determinando, né? Olha só, o período menstrual, né, é uma fase em que a gente se recolhe mais, que as emoções vêm, né? Então, essas emoções, a gente vai mergulhar nessas emoções. É o período que tem muito a ver com o elemento água. A gente vai mergulhar nessas emoções. Se a gente, quando é na lua cheia, tudo é muito intenso. Quanto maior está o tamanho da lua, mais intenso isso é, certo? Então, a lua nova, ela traz isso de um recolhimento. Então, é uma energia completamente compatível e tranquila para a gente trabalhar essas emoções, certo? Então, eu tenho uma emoção, uma raiva, uma tristeza, e eu vou trabalhar isso numa intensidade baixa, tipo assim, numa voltagem baixa. Então, a lua nova é totalmente compatível com o período menstrual. Menstruar na lua cheia. Pode? Claro que pode, tudo pode, não tem essa coisa. Você pode menstruar na lua cheia, mas você, sabe, aquelas emoções vão estar exacerbadas, então por tudo você vai chorar, por tudo você pode. A não ser que você seja uma pessoa que trabalhe muito bem suas emoções o tempo inteiro. Uma pessoa muito evoluída, que aí você
tá ali a coisa acontecendo com você e você tá processando aquilo automaticamente, entendeu? Mas não é bem assim que a coisa acontece no geral, né? Sim. Tem alguém dizendo que não entendi a história das tentantes. Porque quando você diz que você está tentando alguma coisa, você está colocando junto a possibilidade do erro. Eu tento, Do mas não dar será que certo, né? se não der certo? Eu estou tentando, mas se não der certo. Agora, quando você está em preparação para engravidar, você está no caminho disso, né? Estou em preparação para aquilo acontecer. Eu sei que aquilo vai acontecer. Só preciso de um tempo. Então, daqui a pouco, eu estou em preparação, daqui a pouco isso vai acontecer. E é o que vocês estão fazendo. Se vocês estão lá nos grupos, se você está no programa de Menstruação Saudável, está nos grupos, né, com a Carol, é o que está acontecendo com você. Você está organizando, você se equilibrando para poder conseguir engravidar. É uma questão de tempo e de você se permitir, né? De você se permitir essa gravidez. E, Tá? gente, parece muito assim, muita loucura, mas eu acho que tudo gira em torno de um eixo central, que é a gente se perceber, é a gente se olhar, é a gente identificar o que o nosso corpo está querendo demonstrar em tudo na vida, né? Tem tudo a ver com o que a Ivanilde está explicando dos períodos de ciclo menstrual e das fases da lua, que, cara, para mim foi fantástico, eu super me identifiquei conforme ela estava dizendo. E também a questão da gente olhar para aquilo que o nosso corpo está querendo manifestar. Né? Se você está aí sofrendo com queda de cabelo, acne, excesso de pelos, excesso de peso, dificuldade para perder peso, cara, é o seu corpo querendo te comunicar que existe uma coisa de errado. E muitas vezes a gente não para né, para tentar assimilar isso, tentar assimilar essa informação. A gente se incomoda, obviamente, com as manifestações, e na urgência a gente busca o quê? O tratamento mais rápido que puder existir. O que vai resolver o problema da forma mais rápida possível. Sem parar para perceber que às vezes a gente está lidando superficialmente com um sintoma que tem algo muito mais profundo, né? Ali por trás que não está sendo modificado, que não está sendo tratado, que não está sendo olhado. E o nosso corpo vai continuar manifestando aquilo de uma forma ou de outra. Com aquele sintoma ou com qualquer outro. Né? Porque ele precisa disso. O nosso corpo ele precisa manifestar o que ele está passando. Até que você olhe para aquilo e resolva aquela questão. Porque são coisas muito diretas, são correlações muito diretas. Ah, o que é que acontece? Qual é a questão quando eu estou com queda de cabelo? Qual é a questão quando eu estou com acne? Qual é a questão quando... São coisas muito bem relacionadas, sabe? E aí, quando a gente aprende a fazer essa correlação, fica mais fácil de você resolver o sintoma. Por exemplo, eu estou tossindo, não é? Então, eu estou, vez ou outra, hoje eu estou com essa tosse, tem uma coisa incomodando minha garganta. O que foi isso? Essa semana eu tive dificuldade de fazer uma comunicação. Eu tive uma dificuldade de expressar, e eu tenho clareza disso. Então, eu fiquei com dificuldade de me expressar, de expressar coisas que eu estava sentindo. E aí eu tenho bloqueado. E aí vem o problema nessa região, certo? Ah, eu tô com acne. Inclusive, tem aqui, teve uns diazinhos que saíram aqui, que fazia muito tempo. Além do leite que eu andei comendo, além do leite que eu andei comendo, mas porque o meu acne tem a ver com vergonha. Vergonha. É sua, né? Sua estampa ali, o que está acontecendo com você. Gente, essas relações são muito fantásticas. Cabelo. Cabelo, tá caindo o cabelo. Tá careca, tá caindo o cabelo, né? Eu tô arrancando o cabelo para saber como eu resolvo tal situação. Preocupação. Como eu resolvo isso? Como é que eu vou, qual é a saída que eu dou para isso? Ao invés de você estar pensando, comece a trabalhar o segundo chakra, porque criatividade, saída de problemas, a gente não resolve aqui, a gente resolve aqui, ó, no segundo chakra, com útero, ovário. Sabia disso? Vai fazer sexo. Vai fazer sexo, tocar siririca, que você resolve mais fácil. Porque vem a criatividade, entendeu? Você trabalhar a sua criatividade com isso. Quem vai resolver o problema hoje à noite aí? Quem tá aí querendo descobrir uma solução para alguma coisa? Aproveita para namorar. Né? Prescrição se tá se médica. preparando para engravidar, então, ó, melhor ainda. Prescrição médica. Afinal de contas, que lua é hoje? Lua... acho que é minguante que a gente tá.
Não é cheia, não? Alguém falou que a Não, lua nova é não. semana que vem. Lua nova semana que vem, É, estamos na é minguante. verdade. É. Lua nova dia 25. Tô ligada. Tem um eita aí pra você nos comentários, ó. Tem o quê? Um eita! Nem todo mundo te conhece, Ivo. Ah, vai conhecer aqui. Se não Olha conhece, lá, o vai conhecer Siririca aqui. da espinha. Não, tira a espinha, acaba com a espinha. Quem dá espinha é quem tem vergonha de tocar siririca. Gente, ó, Faz a uma siririca coisa e que é fica com muito, vergonha. muito legal, cara, que eu aprendi com a Ivonilde, no nosso encontro lá de Brasília. Alguém aqui, além de síndrome do ovário policístico, tem endometriose? Sofre com a dor da endometriose, aquelas dores de aderência, né? Quem tem foco de endometriose com aderência em órgão, que sente aquela dor intensa, conta aí, Ivanilde, qual que é o melhor remédio para isso? E, gente, faz todo sentido, tá? Não levem para o lado ruim da coisa, não. Ah, tá. Eu estava aqui pensando, tá? Uma das coisas muito importantes em relação a quem tem endometriose é a massagem tântrica. No Tantra. Por quê? Porque ali é um bloco, principalmente quem está ali com muitas aderências, aquilo é um bloco de energia muito condensado, sabe? É muito denso aquilo. E é uma energia de medo, de conflito em relação à gestação. Então, são pessoas que querem engravidar, mas no fundo elas têm algum medo, alguma preocupação com isso, né? Ou a história de um parto ruim, uma história do seu próprio nascimento, história da família. Bom, ela tem isso aí. E é uma energia tão densa que precisa de um Big Bang. Sabe? E a massagem tântrica é disso mesmo, né? Que você está querendo dizer. Sim, você falou disso e falou do orgasmo. Sim, então, porque o orgasmo em si, a massagem tântrica ela é o quê? Ela vai lá, lógico que quando você chega, assim de cara, você não já cai na massagem, não, mas você tem outras coisas até chegar. Mas a energia do orgasmo, ela é uma energia de prum, e dá um quebra naquilo. Agora, sabendo que você vai precisar alinhar tudo aquilo que vai trazer para você com aquela explosão de energia, com aquela explosão de emoções, de sentimentos que estão ali agrupados. Então, quando você fazer uma massagem, por exemplo, dessa, você ter um grande orgasmo, você fazer isso algumas vezes, não é aquela coisa. Tem uma ditadura do orgasmo todos os dias, sabe? Que eu acho que isso é uma ditadura que nada você tem que ter. Pô, eu não estou afim hoje de. Eu tenho que gozar todo dia. Peraí, deixa de ser prazer para ser uma obrigação. E Vai a ter gente uma vê isso muito no pessoal que está se preparando para engravidar, né? Encara a relação sexual como algo que é obrigatório e que tem que acontecer naquele dia, naquela hora marcada. E aí, sabe o que acontece? Você tá ovulando e você não consegue engravidar, né? Não consegue, porque aquilo. Que bloqueio energético é essa? Eu não queria ser gerada num negócio desse. Eu prefiro da maneira como foi, entendeu? Que não estava nem esperada. A galera tava lá curtindo a vibe lá e Mas chegou. Então, isso mas mesmo. isso aí você pega, no caso, quem tem uma endometriose, quem tem essas aderências pélvicas por outras coisas, esse tipo de tratamento, ele vai dar um boom nessa energia, vai quebrar, assim, como se tivesse o Big Bang, explodiu, pum. E aí você vai poder juntar esses cacos de emoções e de coisas que vão vir para você e organizar isso de uma maneira, e processar isso de uma maneira mais adequada. Então é muito legal, funciona muito bem, tá? Ah, Carol, acho que tem muita pergunta aí. Ou você teria algumas coisas a mais que eu diria para quem está querendo alinhar, quem tem Vamos lá, foco pode falar. Depois, Ivo, a então, gente marca uma live na semana que vem só para tirar as dúvidas. O que você acha? pode ser, muito bom. E aí, anotar essas dúvidas todas aí também. O que acontece? Então, a primeira coisa foi quem tem lá SOP e não tem os ciclos regulares e não tem fases adequadas. Então, a primeira coisa é você alinhar, pedir o corpo, pedir não, mandar. Não é pedido não, é mandar mesmo. Manda o corpo lá, menstrua na lua nova, ponto final. Depois, você começar a fazer atividades compatíveis com cada fase da lua. Ah, na lua nova, o que é que foi que ela falou? Ah, na lua nova é uma fase de análise, de ficar um pouco mais quieta, trabalhar minhas emoções. Então, você ficar mais introspectiva, fazer um chazinho, meditar. Na lua nova, mesmo que você não esteja menstruando, não tenha nada. Na lua crescente,
Ah, tá na lua crescente, então eu vou fazer análise do meu trabalho, que tipo de coisa eu vou fazer minha programação. Começa a fazer. Aí eu posso também alinhar com alguns elementos. Por exemplo, no período da lua nova, que a fase é de água. Ah, eu posso tomar um banho de mar, eu posso fazer, sei lá, se tem banheira em casa, tomar banho de banheira, tomar mais água, tomar mais chá. Então, me alinhar um pouco mais com a água. Na próxima fase, que é a fase da lua crescente, e aí fazer todo esse planejamento, organização. Não é que você só vai fazer isso, mas vai fazer prioritariamente isso. E aí é uma fase de ar. Então, tomar um vento no rosto, sabe? Ficar na frente do mar. Quem tem o mar, né, disponível, aquele ventão ou tal, ir em algum lugar assim. Planejamento, pensamentos, colocar músicas que ajudem você com a criatividade. Isso vai ajudar. No período que seria o período fértil, lua cheia, acende uma fogueira. Ah, eu não posso acender fogueira. Ah, cozinha, faz uma comida legal, fica Vela ali é perto uma do boa? fogo. Vela, pronto, vela, acende vela, toma banho de sol, faça, apareça, mas fale coisas boas, cante. Ah, eu não tenho essa coisa de falar em público, eu não preciso fazer, cante. Mas se exponha, bota uma roupa que você tome um pouco mais de sol. E aí você vai alinhando. Aí na outra fase, que é a fase da lua minguante, é de terra. Mexer nas plantas, andar descalça, que mais que você pode fazer com isso? Até os óleos essenciais, a Elânia está assistindo aqui, ela trabalha com óleos essenciais, ela pode trabalhar para cada elemento. E aí você fazer trabalhos mais físicos mesmo, sabe? De congelar comida, de fazer uma faxina, de fazer uma hora extra no seu trabalho, de dormir um pouco menos, porque você, quem está nessa fase alinhada mesmo, precisa de menos sono. Então, de você fazer um pouco mais de movimento físico, né, de organização nessa fase. Então, você se comportando assim, você está dizendo para o seu corpo, olha, eu quero que você se organize dessa forma. Quem Olha, manda aqui sou produtividade. eu, né? Quem manda aqui sou eu, e é isso mesmo. Então, quando a gente faz isso, a nossa produtividade é muito maior. Porque se eu estou alinhada, se eu tenho a propensão disso nessa fase e eu coloco o meu trabalho, esse tipo de trabalho nisso, eu produzo mais. Eu sou melhor. Então, dizer assim, no período menstrual eu não vou trabalhar, eu vou fazer menos. Gente, você vai dar muito mais produtividade na somatória, porque você está fazendo as coisas adequadas para cada fase. Vai ser muito melhor, tá? Então, são essas duas formas de alinhamento, por comando e por comportamento. Você está dizendo ao corpo como é que ele tem que se comportar. E agora, Ivanilde, tudo faz sentido, porque eu nunca entendi por que em uma sala de faculdade, de escola ou de trabalho, as mulheres menstruam juntas. Aí Meio que o tem universo vai duas se coisas. alinhando, né? Gente, quando eu fiz nutrição, só tinham 2 caras na nossa turma, 2 homens. Eram, tipo, sei lá, umas 80 mulheres para 2 homens. E era impressionante, porque mais da metade da sala ficava de TPM junta. E aí, uma coisa que seria interessante era que se os professores tivessem ligados nisso, ou que o pessoal da própria turma tivesse ligado nisso, era conversar com os professores e dizer, professor, nessa fase, não bota seminário nem prova. Não faz isso nessa fase. Dá aula só normal, faz outro tipo de aula, filme, sei lá. Às vezes não tem isso, Sim, né? faz total Deixa sentido. Deixa a gente quieta nessa fase e quando tiver todo mundo no período fértil, faz a prova que você quiser, coloca seminário. Faz Gente, lá no seminário. consultório, somos em 4 mulheres e a gente tem ciclos juntas. Muito louco isso. E aí tem um alinhamento, se vocês estiverem bem conectadas com a lua, tá todo mundo beleza, alinhado com isso. Mas a gente tem os feromônios. Então A você se Alana falou isso alinha. no chat, eu ia te perguntar o que você fala sobre isso. Porque tem os feromônios. Inclusive, existem estudos que mostram que meninas que moram em casas, que só tem homem, por exemplo, uma menina só e tem 2 pais, ou que tem pai, tio, não sei o quê, tem muitos homens, a menina termina menstruando mais cedo, por estímulo, por feromônio. Então, isso é real, isso acontece. A gente é bicho. Aí lembra a gente que a gente é bicho, sabe? E a gente se Então, comporta como animais, né? exato, e a gente é.
Aí as pessoas ficam assim, querendo ficar, ah, mas o meu corpo, não sei o quê, eu que comando o meu corpo. Você comanda seu corpo, mas você tem que entender o seguinte, seu carro é você quem comanda, não é? Não é você quem dirige e diz para onde ele é, mas você não dá todo o combustível para ele, dá? Não. Você não bota água num tanque que eu queria botar água no tanque do meu carro. Não vai rolar. Ele não vai andar. Vai dar ruim, como dizem na luz. Vai dar ruim. Então, se eu quero ir para frente, eu não boto o meu carro na ré. Eu não boto o câmbio na ré. Eu quero andar para frente. Eu vou ter que botar no drive, ou então quem tem um câmbio manual vai ter que passar a primeira. E aí, quando o carro começa a andar e ele tiver o tempo, eu não vou passar para a quinta. Eu passo para a segunda. Não é assim? Então, eu vou pisar. Passei para a segunda, eu não passei para a quinta. Eu não passo a marcha para qualquer canto. Eu sigo um fluxo. O corpo também tem esses fluxos. O corpo tem esse manual, uma forma de funcionar. Então, não adianta eu querer deixar meu corpo para funcionar de qualquer forma, porque vai dar errado. O que é importante é a gente aprender como é que esse corpo funciona e aí eu fazer esse alinhamento. E eu dar os comandos para ele funcionar, mas dentro do alinhamento dele. Dos limites que ele impõe, né? Exatamente. Exatamente. Gente, isso. ó, tem algumas meninas do grupo pedindo aqui para eu fazer um resuminho, né, das fases da Lua e colocar lá no grupo. Fiquem tranquilas, porque eu vou passar essa nossa live depois pro nosso designer. E até, Ivonito, se você puder depois ajustar. E aí a gente faz um infográfico Mara e eu coloco no feed para vocês. Aí mesmo quem não é de nenhum dos grupos vai poder acessar no meu feed e aí eu passo para a Ivonilde colocar no dela também. Vai ter uma excelente oportunidade para trabalhar essa questão dos ciclos. Tanto a relação que a gente falou, né? Do ciclo das nossas fases, com as fases da Lua, com os elementos da natureza, com as estações do ano. Não foi isso que a gente falou? Sim. E existem potencialidades, né? E as nossas fases. Existem potencialidades, como é que a gente funciona e como é que eu acesso isso, né? Como é que eu consigo acessar? Vai ter uma oportunidade maravilhosa para trabalhar isso. Dos dias 10 a 12 de janeiro, eu vou fazer uma imersão aqui na Praia de Cibaúma, é vizinha Praia de Pipa, a famosa Praia de Pipa, assim, ó, coladinho com a Praia de Pipa, é maravilhosa a praia. A gente vai para uma pousada, o Spa da Floresta, e lá a gente vai trabalhar no corpo, a gente vai acessar essas fases, esses elementos, sabe? Como é que a gente vai ancorar cada energia dessa no corpo para aprender no momento em que eu quiser usar, eu acesso isso, porque eu vou ter dentro de mim isso. Como é que eu vou acessar isso? Então a gente vai meditar, a gente vai acender fogueira, a gente vai ter música, a gente vai ter uma alimentação detox. A gente vai ter lá a menina da pousada, ela é terapeuta ayurvédica, e eu estou começando uma pós no Ayurveda também. E a alimentação vai ser toda já preparada para isso. Vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Fantástico. Então vai poder acessar tudo isso, trabalhar tudo isso com todos os detalhes. Vai ter uma aula antes para todo mundo entender bonitinho como é que funciona. E lá a gente vai fazer tudo na prática. Deixa eu mostrar o material. Eu deixei até aqui perto, porque eu tô apaixonada pelo material. Eu tenho que mostrar ele. Olha só. Recebi hoje. Isso é material do pessoal que vai, né? Uma pastinha. Conecta a imersão. Eu tô apaixonada. Tem mais 3 terapeutas comigo nesse negócio. E a gente vai trabalhar lá. Depois a gente vai conversar em off sobre isso. Beleza, ótimo, maravilha. Tinha uma pergunta agora que me surgiu. E a mulher grávida? A mulher grávida fica praticamente aí, sei lá, 36, 38, 40 semanas no período gestacional mesmo, né? Sem, obviamente, ter ciclos menstruais. E o pós-parto eu até entendo, né? Porque meio que no pós-parto a gente entra num período de menstruação, né? Recolhimento. E isso eu já relacionei, assim, legal. Mas se você puder explicar, né, pro pessoal também, como é que fica essa história na gestante e no pós-parto? Olha, você falando assim, que não tinha puxado para mim essa coisa da gestante, né? Eu me distanciei um bocado do mundo das gestantes. Eu deixei a obstetrícia, inclusive, não faço mais parte, já fiz e tal, mas não faço. Mas quando você falou, assim, dá pra gente pensar
que ali você tem, no período, no início da gravidez, você tem uma crescente, né? Uma fase, uma lua crescente, que você está ali em todo alguns conflitos que tem do início, né? Aquela fase de adaptação. No meio da gestação, você tem o segundo trimestre, é uma fase em que você está muito A plena, lua de não é? mel da gravidez, né? Segundo Nossa, trimestre. você está muito plena, você se acha, você acha linda. Eu pensava que eu ia me achar horrorosa, mas naquela fase eu me sentia o máximo. É uma lua cheia. Você está plena de si, sabe? Exuberante. No final, começa já a ter é uma minguante. É a TPM da gravidez. Que prepara E para o se parto, né? prepara para o parto. E aí vem o nascimento, o puerpério, como uma lua nova. Então faz sentido também Gente, de faz todo fazer, sentido. de viver essas fases também, Quem não sabe? tem filhos, talvez não sinta, né? Nessa intensidade. Mas, cara, os meus 2 filhos, o período pós-parto foi muito, assim, de, sabe, de reserva, de recolhimento, um conflito. Começava a entardecer, gente, era uma vontade de chorar, sabe? Uma angústia, meu, é um negócio É. horrível. Não, e as pessoas querem visitar. Gente, não, deixa para visitar quando o bebê estiver grandinho, sabe? É uma coisa de você não querer muito ver ninguém, não. É verdade, é real isso aí. Sabe? Do blues. E dependendo de como for, quem já tem, por exemplo, a galera do ovário policístico pode sentir muito mais, sabe? Por quê? Porque esse blues puerperal ou a depressão pós-parto, ela é maior em mulheres que tiveram dificuldade para engravidar, que já tinham pouca produção de progesterona, porque aquilo ali é uma queda brusca de progesterona. Um dos tratamentos do blues puerperal e que não é utilizado com frequência, do blues e da depressão, é a reposição, a modulação com progesterona bioidêntica, que nos deixa felizes, Dá meio que uma sabe? amansada, né? Muito, melhora muito, porque ali é uma carência mesmo. A placenta foi embora e com ela levou muita coisa, o vazio, né, da barriga, aquele vazio que você olha para a barriga e você não se reconhece que está faltando, mas principalmente os hormônios que se foram, caíram de vez. E se você já não tinha uma boa produção, já não tinha reserva, filha, aí é que cai mesmo. Aí você. Eu desci bem também. Eu tive ameaça de abortamento, né, no início, ou seja, estressada lá com as coisas, pouca progesterona, ameaça de parto prematuro, baixa progesterona, o que é que vai ter no pós-parto? Gente, faz todo sentido. A Manu, ela foi um pós-parto muito mais tranquilo. Foi no verão, ela nasceu dia 30 de novembro, tá para fazer aniversário agora. Então, além da questão, né, dos dias mais longos, naquela época tinha horário de verão, agora o nosso querido Bolsonaro até isso tirou, mas dias mais longos, dias mais felizes, eu tava muito mais tranquila, a gravidez foi Primavera, né? Lá tranquila. na primavera. Gente, tudo lindo. Do Tintim, tive risco de parto, né? Tive risco de abortamento, tive risco de parto prematuro, tive que precisar, usei progesterona uma parte da gravidez porque estava realmente baixa, nasceu no inverno. E aí você vê como é conflitante, né? Falam que o segundo filho é sempre melhor, é mais fácil e tal. E para mim o pós-parto, assim, o puerpério da Manuela foi, assim, me traz lembranças, né, muito mais aconchegantes do que o pós-parto do Tintim. Ele é mais velho. Ele é mais novo. Ele é mais novo. Então, aí você teve uma primeira gestação, aí você já gastou, que você não tinha muito bem, você entrou numa segunda e eles têm uma idade muito próxima, né? Isso? Então, aí você tem um gasto, um consumo maior, aí vem sua vida de trabalho estressante, mais um filho para criar, então você tem uma vida mais estressante, mais cortisol, menos progesterona. Então, a chance de você fazer isso no segundo parto é ainda maior. Então, Gente, é um muito período. legal. Porque aí você tem o consumo dessa progesterona. Progesterona é a nossa vida, gente. Progesterona, todo mundo fala, porque o estrogênio não. Estrogênio quase todo mundo tem, sabe? Bem, produz muito. Vocês que têm SOP, tem estrogênio saindo pelos cabelos, arrancando o cabelo de vocês. A progesterona é que está baixa. Na maior parte das vezes, sim. E o que Existe como muita você gente não modular a sabe, progesterona. gente, que é até legal explicar, e até porque foi uma coincidência, na verdade, muita gente me perguntou isso hoje,
é da presença da endometriose na síndrome do ovário policístico, né? Eu não sei de onde tiraram que é impossível ter as duas ao mesmo tempo. Não só é possível, como a gente tem aí dezenas e centenas, né, de casos que mostram isso. Eu tenho as duas coisas, né? E uma das razões pelas quais a mulher com SOP tem mais tendência a desenvolver endometriose é a alta produção de estrogênio, né, Ivo? A Exatamente. endometriose, gente, é uma patologia estrógeno dependente. Então, quando Exatamente. na mulher com SOP o estrogênio está muito alto, isso acaba sendo um fator que leva ao desenvolvimento da endometriose também. Todas as alterações menstruais, elas estão relacionadas a uma baixa produção de progesterona. Você tem muito estrogênio em relação à progesterona, em todos os casos. Então, se você tem uma TPM, você tem uma relação alta de estrogênio com progesterona. Se você tem muita cólica, se você tem endometriose, se você tem ovário policístico, aí você me pergunta assim, mas você... Aí é a pergunta que eu gosto, eu queria que todo mundo me fizesse. Essa é a graça da coisa. Se todas cursam com baixa produção de progesterona, você tem sintomas diferentes. Já pensou nisso? Por quê? Porque a questão emocional que está levando ao problema é diferente. Ou podem ser correlatas, como é o caso da SOP e ovário policístico. Que elas têm correspondências, porque se você tem SOP, tem um conflito com o feminino. Uma mãe, que ou você tem um conflito direto de uma relação difícil, ou você olha para ela como sendo tadinha, coitada da minha mãe. Então você olha para ela como uma mulher enfraquecida, inferior. E se ela é uma mulher inferior e ela é mãe, ou você tem um conflito direto, eu acho que tem muito mais a ver com um conflito direto, uma relação mais difícil, sabe? Uhum. Caramba, minha mãe não foi uma boa mãe. Aí você desenvolve o ovário policístico. Eu não quero ser uma mãe assim, eu tenho medo de ser uma mãe assim. Eu tenho medo de ser mãe, eu desenvolvo endometriose. Porque endometriose tem a ver com o conflito mesmo de ser mãe. Certo? Ah, não, mas eu escuto muito isso. Ah, mas eu tenho endometriose, mas eu não tenho medo de ser mãe, não. Eu quero muito ser mãe. Se eu fizer aqui uma visualização, a gente descobre se tem medo ou se não tem. É bem fácilzinho. Porque a gente bota ela. Porque a gente bota para receber o resultado, para ver a barriga crescendo, chegar no parto, a amamentação, os filhos crescendo, seu trabalho, a relação com o marido. Tudo isso a gente bota para ela se visualizar acontecendo. E aí, quem tem endometriose, em algum ponto ela vai fazer ela vai sentir um desconforto, um medo. Tá? É isso aí que tem. Incrível. E olha aí, já temos 1 hora de live. E o Instagram vai bloquear a gente. Não respondemos uma pergunta. Não, respondemos sim. Teve umas duas aí que eu vi e acabei, tipo, a gente acabou falando. Mas, não ó, meninas, a gente se compromete. Eu me comprometo, Ivo, pra você, tá legal? A gente fazer uma live semana que vem com perguntas e respostas. Sim. E aí, pessoal, eu deixo uma caixinha um dia antes, vocês colocam lá todas as perguntas. Então, fica de olho nos meus stories para não perder a caixinha. E aí, a gente vai abrindo as caixinhas aqui durante a live também para ficar mais organizado e a gente não ter que ficar voltando comentários. Menina, eu fico me coçando porque eu vejo umas perguntas aqui eu queria responder, mas não dá mais. Mas fica tranquila que a gente vai ter 1 hora para responder perguntas aqui. Combinado? Olha só, a gente vai sentar e decidir o dia e aí eu coloco, a gente anuncia aí para vocês se organizarem, tá bom? Ivo, muito obrigada mais uma vez. Ai, Carol, eu que agradeço. É tão bom estar aqui com vocês. É tão bom ter você perto da gente, né, meninas? Vamos mandar corações aí para alegrar a noite da Ivone. Ai, meu coração. Coração. Se eu soubesse, a gente podia ter feito 2 horas de live, porque às 8 da noite ela já estava pronta. É verdade. Não me liguei nisso. Gente, obrigada pela presença. Né? Então, a gente podia ter ficado aqui 2 horas. O Insta tirava a gente com 1 hora e a gente ia abrir a outra. Continuava. Quem manda aqui somos nós. Ivo, de novo, muito obrigada. Obrigada pelos conhecimentos. Fez sentido para vocês, gente? Gostaram da live? Hã? Eu quero selfie. Quer selfie? Vamos lá. Já tirei. Tá linda. Nem avisa. Gente, muito obrigada pela presença de vocês também aqui na nossa live. E amanhã, 9 horas da noite, encontro marcado no Cantinho da Nutri. Tem live sua amanhã, Ivo? Não, amanhã tem live minha. Hora que não tem. Tem live minha amanhã às 13h13. Uau. Porque a gente vai falar de prosperidade ligada aos ciclos.
femininos. Oh. Eu vou estar Então com a vocês conseguem Adriana assistir nós duas amanhã, separadamente, em horários distintos e separada. ao vivo. Amanhã, 13 13h13, no arroba Dr. Ivanilde Jales, ou é ponto Jales? Não, doutor Ivonil Jales. Jales, tudo junto. Tudo junto. E às 9 horas da noite, aqui no Cantinho da Nutri. Lembrando, gente, que amanhã nós recebemos uma nova turma do programa de combate à SOP, hein? Amanhã tá começando aí a turma 8 do programa. Vamos ter você no grupo, Ivo? Sim, Vamos? sim. Gente, a primeira turma, com a presença também da doutora Andressa, endocrinologista. A gente vai arrasar com essa mulherada, hein, Ivo? E Arrasou. a primeira turma com acesso vitalício às aulas, hein? Olha o meu presentão de Natal aí para vocês. Quem não tá no grupo, gente, corre, porque eu não fechei o grupo, porque eu estou aqui na live, mas eu vou terminar a live e vou fechar o grupo de oferta. Então, quem não está ainda nesse grupo, corre lá no link azul do meu perfil e aproveita, porque amanhã são abertas as inscrições às 9 horas da manhã. Beleza? E a Carol, o grupo é fantástico, porque a Carol é exagerada, ela entrega, ela entrega. Ela dá muito, mais. É isso É aí. fantástico. Né? Se tem que dar, vamos dar, é tudo. Não sou eu que estou mandando dar, hein? É Carol agora dessa vez. Ai, gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Até, Flor. Tchau, gente. Tchau. Beijo.